Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Nós abrimos as perguntas na quinta-feira e respondemos no final de semana. Então, se você quiser enviar a sua pergunta, não deixe de entrar no nosso Instagram, @LeandroRuschel, tudo junto. Espero a sua pergunta. Qual é a chance de confiscarem as nossas poupanças? Recebi muitas perguntas nessa linha, né? Não aqui no Q&A também, ao longo da semana, depois que saiu aquela decisão que basicamente promove o confisco de dinheiro esquecido, né? Contas não movimentadas há muito tempo, e também diminui o prazo para o Tesouro requerer aí, precatórios não pagos, né? De 25 para 2 anos. Também foi ventilada uma medida inconstitucional pela ministra do Meio Ambiente, que seria o confisco de terras de quem cometesse crimes ambientais. E ainda tem uma outra notícia, que eu acho que essa é a pior, que foi a quebra, né, do sigilo bancário, o fim, na verdade, do sigilo bancário, para investigações de fiscos estaduais contra pessoas e empresas. Uma decisão apertada, o Supremo decidiu que não é preciso mais uma decisão judicial para quebrar sigilo bancário nessa questão, mas obviamente que é algum tempo até isso expandir para qualquer tipo de investigação fiscal, né? Então, o que nós estamos vendo no Brasil? Nós estamos vendo a perda de direitos individuais, já perdemos há muito tempo a liberdade de expressão, e agora o direito à propriedade privada vai ficando cada vez menos consistente. No Brasil nunca teve, né, muito direito à propriedade privada, visto que o artigo da Constituição que trata do tema fala que a propriedade privada deve cumprir a sua função social, né? O que é isso? Bom, a gente pode imaginar. Não podemos esquecer que recentemente teve uma outra decisão do Supremo que cria uma espécie de câmara de arbitragem no caso de desocupação de terras, ou de imóveis, que pode fazer com que esses imóveis fiquem por vários anos, né, sob guarda aí de invasores, por exemplo. Então, eu vejo um longo caminho aí, e agora uma aceleração da demolição do direito à propriedade privada no Brasil. Se isso pode descambar para um confisco à la Collor, eu acho que não nesse momento, mas obviamente que eles vão comendo pelas beiradas e isso é extremamente preocupante. Qual é que é a forma de se proteger em relação a isso? Apenas, né, diversificando no mundo o seu patrimônio. Em outras jurisdições, em outras moedas, isso gera uma certa proteção contra essa fome do Estado brasileiro de tomar recursos privados, né? Seja através de taxações cada vez mais altas, seja através de medidas mais agressivas como essas últimas aí. Eu acho que isso não vai parar. Se a Kamala vencer, ainda será boa alternativa mudar para os Estados Unidos? Se não, qual sugestão? Bom, aí que está o ponto, né? Apesar de todos os problemas que nós temos aqui nos Estados Unidos, e o principal deles é a esquerda que radicalizou e que está buscando destruir o país, a Kamala Harris é um bom exemplo disso, né? Uma pessoa que não tem capacidade nem para ser síndica de prédio e quer ser presidente, não recebeu um único voto nas primárias, enfim, está sendo colocada a goela abaixo do público americano, é algo muito negativo. Mas, ao mesmo tempo, o país ainda é, de longe, o país mais poderoso do mundo, ainda existe uma estrutura institucional, existe uma estrutura política, existem os direitos constitucionais, eles estão sob ataque, mas eles resistem, né? Se comparar com outros países, ainda está muito distante. E eu acredito que mesmo que haja, né, esse desastre, que seria a vitória da Dilma americana, valeria a pena sim, porque existe aqui instituições, existe a possibilidade de resistência, coisa que em vários outros países não há mais, né, essa possibilidade. Pelo menos não há essa expectativa de curto e médio prazo. Então, eu vejo os Estados Unidos ainda como um país interessante para as próximas várias décadas, mesmo estando em decadência junto com o resto do mundo, né? Muita gente fala, os Estados Unidos é Roma, está caindo. Mas Roma, quando começou a sua decadência, demorou mais de 100 anos para efetivamente cair e ainda era o melhor lugar do mundo para estar, né? Enquanto Roma estava viva. E a mesma coisa eu penso dos Estados Unidos. Não seria um tiro no pé o impeachment do Alexandre de Moraes, já que dificilmente alcançaria 54 votos e ele se fortaleceria? Não, né? Eu não acho que é um tiro no pé pelo seguinte, a simples abertura de um processo seria um sinal de que há aí
a funcionalidade do Senado como uma casa que está revisando o Supremo conforme prevê a Constituição brasileira, e seria uma sinalização de que há responsabilidade ali sendo cobrada dos ministros. Eu acho que isso mudaria completamente a atuação do Supremo daqui para frente, que poderia deixar de ter uma atuação menos política e mais jurídica, né? Mais concentrada aí no controle da constitucionalidade, que é a principal função do Supremo, e não atuar como legislativo, às vezes como executivo, e principalmente não atuar de forma política, né? Então, a simples abertura do processo geraria, de qualquer ministro, geraria o afastamento desse ministro, e isso já seria algo muito profundo em termos institucionais, um sinal muito profundo, né, de rearranjo das instituições brasileiras. Você acredita que a inteligência artificial dominará o mercado financeiro? Depende do que você chama de dominar, né? Mas na verdade a inteligência artificial é algo que está dominando todos os mercados, e isso será uma mega tendência para os próximos vários anos. Então, se você ainda não teve contato com essa tecnologia, sugiro fortemente que você faça, porque será algo importante em todos os setores, em todas as atividades. No mercado financeiro está acontecendo com mais rapidez. Na verdade, a gente já tem sistemas autônomos operando há décadas, né? E isso está acelerando. Então, é muito difícil hoje você atuar em qualquer ramo sem contar com essa tecnologia. A direita é burra ou é fraca? Porque como deixam a esquerda pisar e se aparelhar desse jeito, quando a direita no poder, mesmo com a máquina na mão, é a esquerda que pisa, ou seja, burrice. Bom, aí tem dois aspectos importantes. Primeiro, estar no poder é algo que as pessoas interpretam de uma maneira diferente. Por exemplo, simplesmente vencer uma eleição não é conquistar o poder. O poder ele se conquista através do controle das estruturas básicas da sociedade. Isso a esquerda faz há décadas. Nós temos que lembrar que há pouco tempo atrás nem mesmo existia direita no Brasil de forma minimamente organizada. Eu lembro quando eu expressava minhas ideias lá desde o primeiro governo Lula, parecia, né, um ET, um alien, porque as pessoas simplesmente não entendiam, achavam que aquilo não era importante. Direita, naquela época, era PSDB, né? Então, a direita brasileira, pelo menos esse ciclo pós-constitucional de 88, ela surgiu mesmo a partir de 2013, 2014, com as manifestações, com os protestos, né? Então é uma direita muito jovem. Quando Bolsonaro venceu a eleição presidencial, a esquerda já havia aparelhado praticamente tudo. Então nunca houve um poder na mão da direita. Esse é o aspecto número um. O aspecto número dois é o seguinte, é meio paradoxal, né? A esquerda, via de regra, tem como seu mito fundador a necessidade de revolução, de mudar completamente a estrutura da sociedade. E nós temos a esquerda que defende essa mudança de uma maneira mais violenta, né, através de uma revolução na ponta do fuzil, e tem a esquerda democrática, entre aspas, que defende essa mudança através justamente do aparelhamento aos poucos, né? De uma mudança constitucional, vamos colocar, através das leis, através de novas normas e assim por diante, não de forma necessariamente violenta, pelo menos num primeiro momento. Eu acho que tanto a primeira quanto a segunda esquerda acabam produzindo um resultado muito parecido no final das contas, né? E esse resultado no final das contas será totalitário. Mas a direita, em contraposição, defende a manutenção das regras, a manutenção dos valores, a manutenção das tradições. Ou seja, é meio que contrário ao próprio processo conservador pensar em utilizar a estrutura do Estado pelo poder, né, meramente, que é o que a esquerda faz. Porque quando você passa a não acreditar numa estrutura superior de realidade, né, até mesmo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, se tudo é material, como dizia Marx, o que importa, no final das contas, e a única coisa que importa, é o poder. Porque o poder você vai utilizar para promover a mudança também material, e tudo o que importa é o material. Então isso gera uma disparidade de atuação. Enquanto para a esquerda, como dizia Trotsky, o principal objetivo ou a tarefa que precisa ser feita de maneira mais enfática é você quebrar a sua própria estrutura mental de crenças para poder, no final das contas, cometer crimes em nome da revolução. Na direita, você tem as pessoas defendendo essas crenças
ou seja, você não pode cometer crimes em nome do poder, né? Então, isso dificulta muito o trabalho da direita, porque você não vai ter a mesma atuação que a esquerda tem, né? Você não pode cometer crimes, em última análise. Teremos uma live especial de 10 anos da sua entrevista com o professor Olavo de Carvalho. Bem lembrado, né? Em novembro de 2014, eu fui até Richmond, na Virgínia, para entrevistar o professor Olavo. Eu já tinha lido seus livros, né, acompanhado a sua trajetória, e foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal com ele, e foi uma entrevista impressionante, né? Na verdade, de uma certa forma, foi a minha estreia, digamos assim, como um influencer político, vamos colocar dessa forma. Para quem ainda não viu, sugiro que veja a entrevista. Está no meu canal, né? Está com quase 2 milhões de views. E é mais impressionante assistir agora, porque muitas coisas que o Olavo falou naquela entrevista acabaram acontecendo, né? E sim, eu acho que é uma ótima ideia fazer um especial de 10 anos. O mundo mudou bastante, o Brasil mudou bastante desde então. E, infelizmente, o professor Olavo nos deixou, né, fisicamente, mas se mantém vivo com o seu trabalho extraordinário. Acho que poucas pessoas que passaram pela Terra conseguiram produzir tanto intelectualmente. Então, convido você a ver a entrevista e vou organizar assim uma live ou algum programa especial para lembrar essa data. Quando vão retirar essa multa pelo uso do VPN para acessar o X? Há um certo consenso no meio jurídico de que essa multa, né, por uso da ferramenta não tem amparo na Constituição, nas leis brasileiras, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, porque muitas decisões, muitas ações da Corte mais alta do país nos últimos anos também não têm amparo na própria Constituição. Há a possibilidade dessa multa cair? Acho até que há, né? Mas não vejo possibilidade no curto e médio prazo do retorno da ferramenta. E tudo isso sugere, né, um nível de censura, de restrição às liberdades básicas, como a liberdade de expressão, para os próximos vários anos. Então, a multa talvez até caia, talvez não, né, porque why not, como disse um personagem da política brasileira, mas eu não vejo o X voltando tão cedo ao ar. Se democracia tem garantias e direitos, e isso parece que não temos mais, ainda há democracia no Brasil? Ótima pergunta, né? Antes, uma breve introdução sobre democracia. Democracia é um dos termos mais manipulados da história. Tanto é que muitos regimes ditatoriais apresentam a palavra democracia no nome, como a República Democrática lá da Coreia do Norte, a antiga Alemanha Oriental, uma ditadura socialista, também era chamada de República Democrática Alemã e assim por diante. Então esse termo, ele é um termo muito utilizado, mas pouco compreendido. O Aristóteles, por exemplo, tratava democracia como uma forma negativa, né, de exercício do poder e de organização social. Ele fazia uma diferença entre a democracia e o que ele chamava de politeia, que também pode ser tratado mais ou menos como república, né? Então, na república, na politeia, nós temos o governo dos melhores para o bem de toda a sociedade. Então existe um quesito aí de mérito. Na democracia, nós teríamos simplesmente o governo da maioria, que pode inclusive operar contra os seus próprios interesses, né? E a gente já viu isso acontecendo muitas vezes, porque existe a demagogia. Isso já era conhecido pelos gregos. Chega um sujeito que oferece mundos e fundos, que é algo inalcançável, e aí cria um governo que vai destruindo a própria sociedade através dessa promessa, né? Sua familiar. Mas enfim, vamos tratar a democracia como uma espécie de politeia, né? Então, na sua concepção mais positiva, vamos definir como um governo em que há a possibilidade das pessoas elegerem representantes para defender os seus interesses, e essas pessoas vão atuar pelo bem da sociedade. Há um contrato social que muitas vezes adota a forma de uma constituição, e ali você tem os direitos fundamentais dos cidadãos. Por exemplo, o direito à livre expressão, o direito ao devido processo legal, e uma das características principais, né, dessa democracia
é justamente o fato das pessoas serem tratadas de forma igualitária diante da lei, né? Isso jamais acontece na prática, mas vamos dizer que é uma tendência a isso acontecer, né? De uma maneira geral, há um certo equilíbrio e as pessoas são tratadas igualmente, qualquer que seja o seu cargo de poder. O que a gente está vendo no Brasil nos últimos tempos, né, e obviamente a capacidade de você eleger e você retirar essas pessoas do poder. O que nós temos visto no Brasil nos últimos tempos é justamente a degeneração desse sistema democrático com o fim das liberdades básicas, dos direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão e especialmente a igualdade perante a lei, né, e o seguimento do devido processo legal. No Brasil hoje, você é tratado de uma forma se você tem uma certa inclinação política e de outra forma se você tiver outra. Então, para quem é conservador, para quem tem uma posição de direita, basicamente tem menos direitos fundamentais do que os piores criminosos. Enquanto que se você for de esquerda, você está livre para basicamente cometer crimes e você não ser punido, né? É isso que está acontecendo no Brasil. Então, quando isso acontece e toda a estrutura da República, né, começa a operar de forma desfuncional, então você não tem mais bem definido o executivo, o legislativo e o judiciário começa a atuar como legislativo, começa a atuar contra ou em parceria com o executivo, você tem uma desfuncionalidade completa do que seria um regime democrático, né? Onde umas pessoas, sei lá, que são pegos em casos grotescos de corrupção ou não são julgadas, né? Os casos ficam lá na gaveta, ou quando são julgados e condenados, acabam sendo descondenadas, justamente por conta desse arranjo institucional falho, e já outras pessoas que vão lá, né, que nem aquela menina, aquela jovem mãe que escreveu em protesto uma frase lá na Estado da Justiça, é presa por mais de anos, sem nem mesmo uma acusação, e agora pode pegar 17 anos de cadeia. Então você tem já um regime que não pode ser chamado de democracia. Você acredita que os Estados Unidos podem entrar em uma possível guerra civil e quem seria beneficiado? Uma guerra como nós tivemos no passado, né, um conflito militar interno, eu acho que é uma coisa bastante improvável de acontecer. Eu acho que a guerra civil já está acontecendo de outras formas, né? É uma guerra cultural, é uma guerra de informações, é uma guerra política em que nós temos um lado buscando destruir o projeto americano, que é basicamente a esquerda, o Partido Democrata, e nós temos o outro lado, né, representado pela direita, o Partido Conservador, buscando resguardar o projeto americano original. Então essa guerra está se desenvolvendo, essa guerra está acelerando, mas não creio que ela deva evoluir para um conflito militar. Já é um conflito por outros meios. O Brasil acabou. Vale buscar um outro país para morar? Não acredito que o autoritarismo irá diminuir. Olha, o Brasil não acabou, né, e ficará mais ou menos como está, piorando aos pouquinhos, na minha visão, com alguns mergulhos mais fortes quando a gente tiver uma crise global, como aconteceu na época da Dilma. Mas eu concordo com você que é difícil enxergar no curto ou médio prazo uma mudança da situação. O mais provável é que esse autoritarismo vá se aprofundando. Eu já identifiquei essa situação há mais tempo atrás e resolvi me mudar para os Estados Unidos, justamente por conta disso, por conta de um sistema que não funciona mais, né? Só o fato de nós termos esses níveis de criminalidade há muito tempo já é o colapso civilizacional do Brasil, né? Não precisa nem entrar na questão política que piorou muito da época que eu saí do Brasil em 2013 e 2014. Então, eu vejo cada vez mais pessoas buscando a sair do Brasil. Essa semana, sem brincadeira, eu acho que eu recebi uns 10 relatos pessoais de pessoas aí buscando vir aqui para os Estados Unidos ou ir para a Europa, para algum outro país. E o que é mais triste, né, do ponto de vista do Brasil, é que são as pessoas que efetivamente produzem riqueza. São aqueles 20% da população que efetivamente carregam o país nas costas, né, que fazem negócios, que têm uma atividade profissional necessária, que pagam quase todos os impostos. Essas são as pessoas que estão deixando o Brasil. Ou seja, é uma péssima notícia para o país.
Mas do ponto de vista pessoal, é uma decisão. Eu, particularmente, né, já tomei essa decisão há mais tempo e acho que foi a melhor decisão da minha vida.